Olá, Compere Nacional de Pesquisas, Estratégias e Recursos Educacionais, Compere 2022. Eu me chamo Ariane, sou professora da Rede Estadual de Ensino, sou formada em Pedagogia pelo UFMT, pós-graduada em Psicopedagogia e Educação Especial e atualmente faço mestrado em Educação pela UFR. E o meu trabalho tem o tema Um Novo Olhar para a Proposta Pedagógica, de minha autoria. O interesse pela pesquisa surgiu a partir de um estágio feito na educação infantil, requisito da disciplina de estágio, onde eu estagiei em 2 salas com crianças de 4 e 5 anos de idade, e aí foi onde surgiu o interesse pela pesquisa. Questões que norteiam meu trabalho. O que se entende por educação de sensibilidade? Quais os fundamentos teóricos da educação de sensibilidade? O que implica ou o que muda quando o professor tem clareza do que significa trabalhar nessa perspectiva? Como essa proposta pode contribuir para que haja melhor aprendizagem e relacionamento do professor e a criança? Em face dos desafios do atual mundo globalizado, é possível educar humanamente? O objetivo geral. O objetivo geral é compreender como a educação de sensibilidade pode favorecer a construção de uma formação humana que dê maior sustentação à realização de práticas educativas por parte dos professores. Metodologia: o trabalho apresenta uma perspectiva qualitativa fenomenológica, articulando a pesquisa bibliográfica, impressões de memorial, vivências em campo e outras abordagens. Como referencial teórico, para a elaboração da metodologia, foi utilizado estudos de Boehmer, e Marconi e Lakatos. Contextualização teórica. Para falar de educação de sensibilidade, trago Ferreira Santos e Almeida, 2012, que deixa claro que a educação de sensibilidade é uma modalidade de educação que é possível agir nos processos educativos, onde se privilegia o refinamento da sensibilidade por meio de todos os sentidos: visão, paladar, audição, tato, olfato, intuição, num contexto dialógico em que mestre e aprendiz troquem de lugar, atualizando assim o arquétipo mestre-aprendiz. Sobre infância, Bachelard, ele propõe uma retomada de nossas memórias de infância, por meio de devaneios poéticos, a fim de que assim nós possamos compreender melhor esse período, lembrando de como foi nossa infância, para compreender melhor esse período de infância. Sobre culturas, Mead, Serres e outros, vão falar das diferentes culturas existentes na sala de aula. Então, nós como educadores, nós precisamos entender que vamos encontrar na sala de aula diferentes realidades, diferentes costumes, Então, nós temos que desfazer dos preconceitos. Sobre afetividade, Freire, ele vai falar que não há docência sem discência. A relação não é de objetos, e sim uma relação humana. Então, o professor ele precisa dialogar com a criança, entender o porquê ela não está aprendendo, e buscar alternativas, meios para que ela possa aprender. Lembrando que é essa relação que vai determinar o interesse da criança na aprendizagem, porque há uma relação subjetiva envolvida. Sobre
perspectiva, trabalhar na perspectiva da educação de sensibilidade, Madalena Freire, ela demonstrou uma educação sensível a partir do seu trabalho com as crianças, por partir das curiosidades, do interesse das crianças, né? E assim ela proporcionou ricos momentos de aprendizagem, porque ela aproveitava as oportunidades que surgiam na sala de aula para trabalhar com a criança. Se a criança levou um brinquedo, ela aproveitava do interesse da criança para ensinar, né, para aprofundar o conteúdo. Então, ela demonstrou aí como trabalhar nessa perspectiva da educação de sensibilidade. Uma educação de sensibilidade é possível? Sabemos que a nossa sociedade passou por muitas mudanças nos últimos anos, tanto no plano econômico como no social, são grandes avanços que usufruímos hoje, e isso tem estreitado as relações sociais, né? No entanto, há grande necessidade de valorização da condição humana, de um pensar e agir sensível diante das relações, pois nessa nova sociedade industrializada, capitalista, foi ganhando valor o que é quantificável, o que é mensurável, né? O lucro, os bens materiais, né? A produção econômica foi o que aí ganhou, né, maior valorização, maior até do que o próprio homem, né? Não se nega as inúmeras vantagens que nós usufruímos aí dos avanços, né, nos aspectos tecnológicos e sociais, né, em termos de novos conhecimentos, né, mas né, algumas áreas foram sendo deixadas de lado, né, como os aspectos subjetivos, os aspectos emocionais. E, infelizmente, nós estamos cada vez mais dominados pelo deve ser, onde nossas atitudes elas se encontram cada vez mais acorrentadas, estereotipadas, e na escola essa ideia tem dominado a mente de muitos professores que se tornam verdadeiros sargentos, ditadores de regras do que é certo e do que é errado. Isso acarreta em muitos conflitos na sala de aula. As crianças ficam presas àquele modelo tradicional, uniformizante, sendo preparadas para não pensar e sim para receber tudo pronto, passivamente, vendo sua curiosidade indo para o rabo. Se enquadrando no mesmo modelo alienante, foi exatamente isso que eu observei na minha experiência de estágio. Muitas angústias por parte dos professores, né, por esperar aí um comportamento perfeito das crianças, um comportamento homogêneo, né? Isto é pura utopia, né? Sabemos que vamos encontrar várias alteridades na sala de aula e que cada criança traz aí sua bagagem, né? Sua bagagem familiar, social, cultural, né? É preciso que, através dessa educação sensível, aprendamos a lidar com as diferenças culturais, econômicas, inseridas tanto dentro da sala de aula de referência como fora, na busca de desfazer-se dos preconceitos. Nessa modalidade de educação, o aluno é visto como centro da aula e o professor não se incomoda de trocar de lugar com o aluno. Há uma troca, assim, contínua, né, de aprendizagens. É uma busca constante de construção da dimensão humana, em múltiplos aspectos, em busca de aprimorar, né, novas formas de aprender e até de ensinar conteúdos. Uma educação em sensibilidade, ela busca entender as necessidades da criança para aquele momento,
voltada para as curiosidades e anseios infantis. É uma educação que ela não se prende ao conteúdo com prazo determinado para ser cumprido. A subjetividade, uma dimensão importante para uma proposta pedagógica. Como compreender melhor os educandos na infância? Muitos adultos se veem em seu mundo adultocêntrico e simplesmente parecem ter se esquecido, né, da sua própria infância. Em geral, ele percebe-se um grande distanciamento entre adulto e criança. Simplesmente, o adulto parece que ele esqueceu, né, que um dia ele foi criança. Então, é o que Bachelard propõe, né, através de uma poético-análise, podemos imaginar novamente a nossa infância, junto com as recordações que estão em nossa memória. Assim, reimaginar a infância dos nossos devaneios de solidão ajuda a compreender o mundo da criança, das crianças com as quais nós temos contato. 2 experiências de estágio em diálogo com a educação de sensibilidade. Eu estagiei em 2 salas bem distintas. A primeira foi com crianças de 4 anos. Nessa turma ocorreu tudo bem tranquilo. As crianças se sentiam bem à vontade, tinham liberdade de dialogar com a professora, gostavam de contar suas experiências, cantavam, dançavam com entusiasmo. Já a outra sala, com crianças de 5 anos, foi bem ao contrário, né? Foi o meu motivo originador disso tudo. Desde o primeiro dia de estágio, o clima foi tenso, algumas crianças falavam gritando, outras gritavam, demonstrando grande irritação. E ao mesmo tempo pareciam implorar por atenção. A professora usou um modelo de autoritarismo fracassado. Ao silenciar as crianças, ela estava impedindo a construção do conhecimento pelas próprias. Então, nós, como educadores, devemos tomar muito cuidado, né? Porque às vezes queremos silenciar e a criança, e silêncio não é sinal de aprendizado, né? Podemos com essa atitude estar bloqueando aí o conhecimento da criança, né? Devemos lembrar que é preciso o diálogo, né? Preciso o diálogo para que haja aprendizagem. Uma prática, então, que eu acompanhei e verifiquei que não possui êxito para o bom relacionamento do professor e a criança, e que, consequentemente, aí dificulta a aprendizagem, né? Algumas considerações. Com o decorrer dessa pesquisa, em que os autores dialogavam, eu entendi que é possível imaginar e realizar uma educação diferente, sensível. Foi possível absorver muitas informações que me guiarão para uma prática mais reflexiva e humana. E conforme a experiência que presenciei no estágio, nós sabemos que há muitos educadores que enfrentam problemas de relacionamento com seus alunos. E isso não pode ocorrer, porque a educação ela tem um viés que é a interação social. E muitas vezes a criança ela bloqueia o aprendizado por não se relacionar bem com seu professor. Por isso é fundamental que, como educadores, sejamos sensíveis o suficiente para conhecer, entender, escutar e observar os alunos, verificar o porquê ele não está aprendendo, refletir, estar disposto a mudar a prática se for preciso. Nós precisamos ter consciência do nosso inacabamento profissional, né? Buscar sempre estar estudando, buscar atualizações, né? Para que possamos ser profissionais reflexivos, né? E estar sempre aprendendo para melhorar a nossa prática, né?
sempre levando a questão, né, das singularidades de cada criança, o tempo de cada criança, visto que vamos encontrar muitas alteridades, né, no âmbito educacional. Essa pesquisa me fez entender que nem tudo precisa ser perfeito e que nem tudo sairá como planejado, pois a realidade educacional é muito dinâmica e cabe a nós fazer um bom proveito das situações que ocorrem no dia a dia para promover a aprendizagem. Eu também percebi a necessidade de ser plural, estar aberto às novas aprendizagens, ter novos olhares, inovar, recriar, né, fazendo o necessário para que a criança seja o centro na sala de referência, através de uma educação que se origine das suas curiosidades, das suas indagações, né, onde as crianças se vejam como autores, né, saiam da plateia e se tornem artistas, sabendo que são capazes de fazer escolha, né, de ter autonomia para escolher o seu próprio caminho. Aqui são as referências utilizadas. Obrigada.